Eu estava sentada na beira da cama, o celular quente na mão depois de 3 tentativas antes de finalmente fazer a ligação. Tinha ensaiado o que ia falar enquanto dobrava a roupa na sala. Coisa simples, coisa de filha. Pai, o casamento da Isabela é no dia 23. A gente queria muito ter você aqui. Simples assim. Ele atendeu no terceiro toque. E antes que eu terminasse de falar, antes de eu explicar a data, o lugar, o horário, ele disse com aquela voz de quem está fechando uma conta num banco: Não tenho motivo para ir. Já fui no casamento da sua irmã e já basta. Pausa. Casamento é casamento. Já cumpri minha parte. Eu ouvi o som da televisão de fundo na casa dele. Uma risada enlatada de algum programa. E desliguei. Não disse mais nada. Não implorei. Não chorei. Desliguei o telefone, coloquei na cômoda e fiquei olhando para a parede do meu quarto por um tempo que não sei medir. Meu pai tinha acabado de me dizer que o casamento da minha filha não merecia a presença dele. Que ele já havia cumprido sua cota de casamentos com a minha irmã. Que eu, e por extensão a Isabela, a minha filha, a neta dele de 26 anos que passou a vida chamando aquele homem de avô, simplesmente não valíamos a viagem de 4 horas de ônibus de Franca até Campinas. Senti o chão firme embaixo dos meus pés. Respirei. E decidi que não ia deixar aquela voz estragar o que vinha pela frente. Meu nome é Vera. Tenho 53 anos. Moro em Campinas há 22 anos. Trabalho como supervisora administrativa numa distribuidora de materiais de construção. E criei minha filha praticamente sozinha, depois que meu casamento acabou, quando ela tinha 6 anos. Sou uma mulher comum. Não tenho história extraordinária de superação publicada em livro. Não ganhei prêmio nenhum. Não fui capa de revista. Mas sobrevivi a uma família que me tratou como se eu fosse uma versão de segunda categoria de filha. E isso, com o tempo, me ensinou coisas que nenhuma faculdade ensina. Essa é a minha história. E ela não começa no casamento da Isabela. Não começa na ligação para o meu pai. Ela começa muito antes, num padrão que levou décadas para eu conseguir ver com clareza. E que eu só entendi completamente no dia em que sentei na frente do espelho do banheiro da minha filha, ajudando ela a fixar o véu, e percebi que meu pai não estava do lado de fora esperando para entrar. Se você já sentiu que, na sua própria família, existia uma filha certa e uma filha errada, e que você era a errada sem nunca entender por quê, eu preciso que você deixe o seu like agora. Não porque eu estou pedindo como obrigação, mas porque esse gesto me diz que tem alguém do outro lado que entende o peso do que eu estou prestes a contar. Se inscreve no canal para acompanhar essa história até o final. Ela tem dor, tem ruptura, tem o momento em que eu finalmente parei de tentar. E tem o dia em que meu telefone tocou de madrugada com um número que eu reconheci imediatamente. E eu escolhi não atender. Me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Isso importa para mim. A sua presença aqui importa. Eu nasci em Franca numa família que nunca foi de muita demonstração. Meu pai, seu Darcy, era sapateiro. Trabalhou na mesma oficina por 31 anos. Homem de poucas palavras e nenhuma sobra. Minha mãe, Dona Iracema, cuidava da casa, dos filhos e das contas com uma precisão quase militar. Não havia luxo. Havia arroz, feijão, escola pública e a certeza de que reclamar era frescura. Cresci assim, eu e minha irmã Sônia, 2 anos mais nova, numa casa de 3 cômodos na Vila Aparecida, onde o banheiro ficava no fundo do quintal até eu ter uns 10 anos. Éramos pobres do tipo que não sabe que é pobre porque todo mundo ao redor vive igual. Mas cedo eu aprendi que, dentro daquela casa pequena, havia um sistema de medidas diferente para cada filha. Eu tinha 9 anos quando reprovei na prova de matemática e meu pai ficou sabendo. Sentou na cadeira da cozinha, me olhou por cima do prato de sopa e disse: Vera, você tem que ser melhor que isso. Você não pode depender de marido. Aprende logo a se virar. Sônia, naquele mesmo semestre, tinha tirado nota inferior à minha em 3 matérias. Não recebeu nada, nenhum comentário, nenhuma cobrança. Minha mãe disse apenas: a Sônia é mais artística, os números não são para ela. E foi o suficiente. A Sônia era artística. Eu precisava me virar. Isso se repetiu de formas diferentes por anos. Eu tirava notas boas e o esperado era que eu tirasse. Eu tirava nota excelente e era porque eu tinha estudado, óbvio, como se estudar fosse um evento natural como respirar, sem mérito. Sônia tirava nota razoável e havia celebração discreta. Satisfação? Pelo menos passou, ainda bem.
Eu comecei a entender, sem ter palavras para isso na época, que para mim o padrão era o extraordinário, e para minha irmã o padrão era o suficiente. Aos 14 anos, entrei no time de vôlei da escola. Treinava 3 vezes por semana, às vezes 4. Tinha que pegar 2 ônibus para chegar à quadra coberta do outro lado da cidade. Nunca pedi passagem. Juntei o dinheiro do lanche que cortei durante 2 meses. No dia em que meu time ganhou o campeonato regional escolar, voltei para casa com a medalha pendurada no pescoço e coloquei na mesa da cozinha onde meu pai lia o jornal. Ele olhou. Fez um gesto com a cabeça. Voltou para o jornal. Naquele mesmo mês, Sônia foi selecionada para participar de uma exposição de desenho na escola, coisa pequeníssima. Trabalho colado na parede do corredor com o nome dela embaixo. Minha mãe enquadrou uma foto e colocou na sala. Essa foto ficou lá por anos. A minha medalha eu guardei numa caixa de sapato embaixo da cama. Eu tentei não transformar essas coisas em mágoa. Tentei interpretar como jeito de ser da família, como característica cultural, como a forma que aquelas pessoas tinham de expressar amor sem saber nomear. Me convenci durante muitos anos de que o tratamento diferente não era rejeição, era expectativa. Que cobrar mais de mim era, a seu modo torto, uma forma de acreditar em mim. Fui muito criativa em criar explicações que me poupavam de admitir a verdade. Mas havia uma cena que eu não conseguia reinterpretar por mais que tentasse. Eu tinha 17 anos. Faltava 1 ano para o vestibular, e eu tinha decidido que ia fazer medicina. Meu pai achou que era ambicioso demais. Vera, isso é para quem tem dinheiro para pagar cursinho anos a fio. A gente não tem. Eu disse que ia trabalhar, ia juntar dinheiro, ia tentar. Ele não disse nem sim, nem não. Ficou em silêncio, que era a forma dele de encerrar uma conversa. Naquele mesmo ano, Sônia, 16 anos, disse que queria fazer um curso de pintura em aquarela. Particular. R$ 120 por mês, que em 1988 era dinheiro considerável para a família da gente. Minha mãe disse que ia ver. Na semana seguinte, Sônia estava matriculada. Nunca houve conversa sobre isso na minha frente. Simplesmente aconteceu. Eu passei o resto do ano economizando cada centavo para pagar meu próprio material de estudo, enquanto via os pincéis novos da minha irmã secando em cima da pia da cozinha. Eu não guardei rancor da Sônia. Isso é importante dizer. Ela era mais nova. Ela não escolheu ser a preferida. A criança não escolhe o sistema em que nasce. O que eu sentia não era inveja da minha irmã. Era uma saudade estranha de algo que eu nunca tinha tido, mas que achava que existia em algum canto daquela casa, esperando por mim. Aprovação. Não elogio. Não festa. Só aprovação simples. O tipo de coisa que meu pai dava para Sônia sem nem perceber que estava dando. Como quem respira. Sem esforço. Sem custo. Passei no vestibular de enfermagem na Unicamp aos 19 anos, concursinho que paguei parcialmente com o dinheiro do emprego de meio período numa farmácia e parcialmente com uma bolsa que corri atrás sozinha sem contar para ninguém em casa. No dia em que a lista saiu no jornal, recortei meu nome, coloquei no bolso da jaqueta e liguei para casa de uma cabine telefônica perto da banca. Minha mãe atendeu. Eu disse: "Mãe, passei na Unicamp." Ela ficou em silêncio por um segundo e disse: "Nossa, vai ser longe, né?" E depois perguntou se a Sônia tinha ligado porque ia passar no serviço da tarde. Desliguei a ligação, dobrei o recorte do jornal e fui trabalhar. A vida em Campinas me deu distância física de Franca, mas nunca distância real da família. Formei em enfermagem, trabalhei anos em hospital público, me casei com o Marcos aos 26 anos, tive a Isabela, me divorciei aos 31 quando ela tinha 6 anos, e o Marcos tinha decidido que a vida que queria não incluía as responsabilidades que havia assumido. Criei minha filha sozinha, sem pensão regular, sem rede de apoio próxima. Minha mãe veio me ajudar por 3 semanas quando a Isabela nasceu e voltou para Franca dizendo que Sônia precisava dela mais. Sônia, na época, não tinha filhos, não tinha marido doente, não tinha nenhuma crise identificável. Precisava dela de um jeito que eu nunca aprendi a nomear e que minha mãe nunca se sentiu obrigada a explicar. Mas o padrão que começou na infância não ficou parado no tempo. Ele cresceu junto comigo. Durante os anos em que criei a Isabela, mantive contato com Franca por obrigação afetiva, aquela obrigação que ninguém declara em voz alta, mas que pesa como dívida. Ligava nos domingos. Visitava no Natal e no aniversário dos meus pais. Mandava dinheiro quando havia aperto, e havia aperto com frequência. Meu pai se aposentou cedo por problema no joelho. Minha mãe nunca trabalhou com carteira assinada.
A aposentadoria de seu Darcy era um salário mínimo e meio, e a casa vivia no limite. Eu mandava o que podia. Às vezes, o que não podia. Sônia morava a 20 minutos deles. Nunca mandou dinheiro. Isso eu soube porque minha mãe, numa ligação de domingo às 11 da manhã, disse sem perceber o peso do que estava falando. A Sônia não tem condição agora, tá apertado pra ela também. Ainda bem que você sempre dá um jeito, Vera. Você sempre foi mais forte. Mais forte. Essa palavra de novo. Eu tinha aprendido que mais forte na língua da minha família significava pode aguentar mais, então vai aguentar. O casamento da Sônia aconteceu quando eu tinha 34 anos. Minha filha estava com 8. Meus pais bancaram parte do buffet. R$ 4.000, dinheiro que não tinham, que pegaram emprestado e que descobri meses depois numa conversa com minha mãe, eu ajudei a pagar sem saber. O dinheiro que eu tinha mandado naquele trimestre, com a explicação de que era para cobrir remédio do meu pai e conta de luz atrasada, foi redirecionado para quitar parte do empréstimo do casamento da Sônia. Quando confrontei minha mãe sobre isso, ela disse: Vera, casamento é uma vez na vida. A gente precisava ajudar ela. E quando eu disse que ela poderia ter me contado, poderia ter me pedido diretamente, ela disse algo que ficou gravado em mim com uma precisão de ferida. Você ia ajudar de qualquer jeito. A Sônia tem vergonha de pedir. Você não faz disso drama. Eu não fiz drama. Engoli. Continuei mandando dinheiro nos meses seguintes porque meus pais eram velhos, e eu os amava, e essa equação nunca mudou, mesmo quando doía. O que quebrou de vez não foi um evento único. Foi um acúmulo que chegou ao limite num domingo de outubro de 2018, quando fui a Franca para o aniversário de 70 anos do meu pai. Tinha organizado tudo. Reservei o salão de festas do clube que ele gostava. Paguei o salgadinho, o bolo, o refrigerante. Convidei os amigos antigos dele, parentes que não víamos há anos. Passei 2 meses planejando aquilo porque queria que ele tivesse uma festa bonita. Queria que ele se sentisse celebrado. Queria, se eu for honesta, que ele me olhasse naquele dia e pensasse: a Vera fez isso por mim. No meio da festa, depois do parabéns, depois de ele assoprar as velas, meu pai chamou a Sônia para do lado dele para a foto. A foto principal, aquela que vai emoldurada. O fotógrafo que eu tinha contratado posicionou a família. Meu pai, minha mãe, Sônia, o marido da Sônia, os 2 filhos da Sônia. Eu estava do lado de fora do grupo, com a Isabela no colo. O fotógrafo olhou para mim com aquela expressão de dúvida profissional. Meu pai não disse nada, não me chamou, não abriu espaço. Eu dei um passo para trás e disse ao fotógrafo: tira assim mesmo. E tirou. Essa foto existe. Meu pai tem ela emoldurada na sala até hoje, eu sei porque a Isabela viu numa videochamada. 7 pessoas nela. Eu não sou nenhuma delas. E eu paguei o fotógrafo. Naquela noite, no carro de volta para o hotel onde eu e Isabela estávamos hospedadas porque a casa dos meus pais estava cheia com a família da Sônia, alguma coisa que eu vinha segurando há décadas chegou ao limite. Não foi explosão. Foi o contrário. Foi um silêncio interno diferente de todos os outros silêncios que eu tinha praticado ao longo da vida. Era o silêncio de quem para de esperar, de quem entende, finalmente, que a porta pela qual ficou esperando não vai ser aberta por dentro, e que talvez ela nunca tivesse existido. A Isabela dormiu no banco de trás. Eu dirigi no escuro com as mãos firmes no volante e a cabeça estranhamente clara. Não chorei. Fiquei repetindo mentalmente, sem dramatismo, como quem faz uma conta simples. Eu paguei a festa do homem que não me incluiu na foto. Eu paguei a festa do homem que não me incluiu na foto. E quando essa frase deixou de provocar dor e começou a provocar apenas clareza, eu soube que algo tinha mudado em mim de forma permanente. Voltei para Campinas numa segunda-feira cedo, Isabela dormindo no banco de trás com a cabeça apoiada no casaco dobrado, e passei as 3h30 de estrada fazendo algo que nunca tinha feito de forma deliberada. Listando, não em papel, na cabeça, tudo que eu tinha dado àquela família ao longo dos anos. Não por rancor, não como contabilidade de mágoa. Por necessidade de enxergar o tamanho real do que havia entre mim e eles. Porque quando você vive dentro de um padrão por tempo suficiente, ele deixa de parecer padrão e começa a parecer realidade. E eu precisava separar essas duas coisas. Os números que foram aparecendo na minha cabeça enquanto a estrada desfilava no escuro me surpreenderam pela concretude. Não eram impressões. Não eram sensações. Eram valores. Transferências mensais que somavam nos últimos 12 anos algo entre 80 e 90 mil reais enviados para Franca em parcelas que eu chamava de ajuda
e que nunca tinham sido correspondidas por nenhuma forma de reciprocidade. O casamento da Sônia. O conserto do telhado da casa dos meus pais, 2 anos antes. A cirurgia do joelho do meu pai que o plano não cobria integralmente. Os remédios mensais da minha mãe. A geladeira nova quando a antiga quebrou. As passagens de ônibus que eu mandava para que viessem me visitar em Campinas. Visitas que aconteceram 2 vezes em 20 anos. 2. Ao todo. E numa delas, minha mãe ficou 4 dias e passou 3 comentando que o apartamento era pequeno para criar uma criança. Cheguei em casa, coloquei a Isabela na cama, fiz café, sentei na mesa da cozinha com um caderno de capa preta que usava para anotações do trabalho e passei para o papel o que estava na minha cabeça. Não tudo. O suficiente para entender a dimensão. E quando terminei, olhei para aquelas páginas por um tempo longo e pensei: isso não é uma família difícil. Isso é um sistema. E eu fui a parte do sistema que financiou o resto sem receber nada além do título de A Forte. Na semana seguinte, liguei para a autora Patrícia, advogada que havia me ajudado anos antes na questão do divórcio com o Marcos, com uma pergunta que me envergonhava fazer, mas que eu precisava responder. Perguntei se havia algum instrumento legal que me protegesse em relação à herança dos meus pais, dado o histórico de tratamento desigual e as transferências financeiras que eu havia feito ao longo dos anos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse com aquela calma profissional que eu apreciava nela: Vera, você tem muito mais para proteger do que você imagina. Preciso que você me traga tudo que tiver documentado. Documentado. Essa palavra me fez perceber que eu tinha mais do que esperava. Porque eu sempre fui organizada. Era característica minha, parte do que me tornou boa no trabalho administrativo que fazia. Guardava comprovantes. Guardava extratos. Tinha, numa pasta física na gaveta do escritório do meu quarto, 5 anos de transferências bancárias com data, valor e uma anotação à mão do motivo declarado por minha mãe em cada pedido. Tinha as mensagens de WhatsApp, onde minha mãe descrevia o destino do dinheiro. Tinha, por algum instinto que na época eu não sabia chamar de proteção, mas que era exatamente isso, guardado tudo. Levei a pasta para a doutora Patrícia numa quinta-feira à tarde. Ela passou 40 minutos lendo em silêncio enquanto eu esperava do outro lado da mesa. Quando terminou, tirou os óculos, colocou sobre a mesa e disse: Você sabe que transferência de patrimônio entre ascendentes e descendentes tem implicações na partilha de herança? Dependendo de como isso foi registrado, você pode ter direito à compensação no inventário. Eu não sabia. Nunca tinha pensado naquele dinheiro como algo que pudesse ser reconhecido juridicamente. Tinha pensado nele como perda, como custo de pertencer àquela família. A doutora Patrícia me mostrou que perda e custo são categorias jurídicas também. Saí do escritório dela com uma lista de providências e algo que não sentia havia muito tempo. A sensação de que eu tinha peso real naquela história. Que não era apenas a receptora passiva do que a família decidia me dar ou me negar. Que existiam instrumentos, registros, fatos concretos que documentavam o que havia acontecido e que poderiam, se necessário, falar por mim de uma forma que eu nunca havia conseguido falar por conta própria. Nos meses seguintes, fiz o que a doutora Patrícia orientou. Organizei todas as transferências em planilha. Imprimi extratos bancários dos últimos 10 anos. Cataloguei as mensagens de WhatsApp onde minha mãe pedia dinheiro e onde eu confirmava o envio. Abri uma conta separada, só minha, e passei a depositar mensalmente um valor que antes ia automaticamente para a Franca. Não comuniquei essa mudança. Não houve anúncio. Não houve confronto. Simplesmente parei de transferir e esperei para ver quanto tempo levaria para alguém notar. Levou 18 dias. Minha mãe ligou numa quarta-feira perguntando se eu tinha esquecido. Eu disse que não havia esquecido, que havia decidido pausar por um tempo. Ela perguntou por quê. Eu disse que estava reorganizando minhas finanças. Houve um silêncio longo, daquele tipo que carrega julgamento, e depois ela disse: Tá bom, Vera. E desligou. Não houve pergunta sobre mim. Não houve pergunta sobre a Isabela. Não houve nenhum interesse no que estava acontecendo na minha vida que pudesse justificar a pausa. Só o silêncio de quem registra que o recurso foi cortado e encerra a ligação para calcular os próximos passos. Eu fiquei olhando para o telefone depois que a ligação caiu e pensei: 22 anos enviando dinheiro, e o único contato após a interrupção foi uma pergunta sobre o depósito. Não era raiva o que eu sentia. Era uma espécie de confirmação quieta.
Como quando você suspeitava de algo há muito tempo e finalmente vê a evidência e pensa: ah, era isso mesmo. O casamento da Isabela foi marcado para abril. Ela e o Henrique escolheram uma chácara nos arredores de Campinas. Cerimônia ao ar livre, 70 convidados, aquele tipo de festa que parece com quem a organizou. Simples em forma, cuidada em cada detalhe. Eu ajudei a planejar cada parte. Escolhemos juntas o arranjo das mesas, o cardápio, a música de entrada. Foram meses de conversas na cozinha com chá esfriando entre nós, e eu guardei cada uma dessas tardes como coisa preciosa, porque entendia o peso do que estava vivendo. Minha filha, que eu criei sozinha, que eu levei para a escola com febre porque não havia com quem deixar, que eu vi aprender a andar de bicicleta num estacionamento vazio num domingo de manhã, porque era o único lugar seguro que eu encontrei, essa filha ia se casar. E eu ia estar lá. Foi nesse contexto que liguei para o meu pai. Já contei como essa ligação terminou. O que não contei é o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois é a parte que mudou tudo. Isabela não sabia que eu havia ligado para o seu Darcy. Não queria preocupá-la antes da festa. Mas 3 semanas antes do casamento, minha mãe me ligou dizendo que ela e a Sônia queriam vir. Só elas duas. Meu pai havia decidido não ir, confirmando em definitivo o que me dissera ao telefone. E minha mãe estava ligando não para pedir desculpas por isso, não para explicar, mas para informar a logística da própria presença como se o assunto do meu pai já estivesse encerrado e arquivado. Eu ouvi. Disse que ia ver o que era possível em termos de acomodação. E desliguei. Liguei para a doutora Patrícia naquela mesma tarde. Não por questão jurídica dessa vez. Liguei porque ela havia se tornado, ao longo daqueles meses de processo, algo próximo de uma conselheira. E eu precisava pensar em voz alta com alguém que me conhecesse sem me amar de um jeito que turvasse o julgamento. Contei o que havia acontecido. Ela ouviu tudo e depois perguntou uma coisa simples. O que você quer, Vera? Não o que você acha que deveria querer. O que você quer de verdade? Fiquei em silêncio por um tempo. E a resposta que veio foi mais clara do que eu esperava. Eu queria que o casamento da Isabela fosse um dia inteiro de paz. Sem tensão. Sem minha mãe fazendo comentários que eu precisaria administrar. Sem minha irmã ocupando um espaço emocional que não era dela naquele dia. Eu queria estar presente de verdade. E entendia que a presença de certas pessoas me tiraria disso. Liguei para minha mãe no dia seguinte. Disse, com uma calma que surpreendeu até a mim, que a Isabela havia decidido manter a festa restrita a pessoas muito próximas e que o espaço disponível não comportava acomodação adicional. Minha mãe ficou em silêncio. Depois disse: Vera, eu sou a avó dela. Eu disse: eu sei, mãe. E não acrescentei mais nada, porque não havia mais nada que eu devesse a essa frase. Ela tentou mais 2 vezes redirecionar a conversa, uma delas invocando o nome do meu pai como argumento, dizendo que ele ficaria magoado se soubesse que elas também não foram. Eu pensei, mas não disse. Ele já havia escolhido não ir. A mágoa que viesse depois era consequência da escolha dele, não responsabilidade minha. No dia do casamento, acordei às 6 da manhã com o sol entrando pela janela do quarto do hotel, onde eu e Isabela havíamos ficado na noite anterior, aquela tradição que ela quis manter. Fui até o quarto dela, bati de leve, e ela abriu a porta com o cabelo ainda solto e os olhos de quem dormiu bem pela primeira vez em semanas. Tomamos café juntas, em silêncio quase completo, aquele silêncio bom que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para se sentir acompanhadas. E então eu a ajudei a colocar o vestido, fixei o véu, e quando ela se virou para o espelho e me olhou através dele, eu soube que tudo o que eu havia atravessado para chegar até aquele quarto de hotel numa manhã de abril havia valido cada grama de peso. A cerimônia foi exatamente o que ela deveria ser. O Henrique chorou quando ela entrou. A madrinha leu um texto que fez todo mundo rir e depois fez todo mundo se calar. O sol estava na posição certa, aquela luz dourada de fim de tarde que não se planeja, que simplesmente acontece quando o dia resolve ser generoso. Eu sentei na primeira fila e não precisei administrar ninguém. Não precisei traduzir comentários, não precisei suavizar tensões, não precisei ser forte. Pude ser apenas mãe. O fotógrafo registrou o momento em que eu e a Isabela nos abraçamos depois do sim. Ela enterrou o rosto no meu pescoço como fazia quando criança depois de um pesadelo. E eu fechei os olhos e pensei: somos nós duas. Sempre fomos nós duas. E fomos suficientes. O vídeo da cerimônia ficou pronto 3 semanas depois.
A Isabela enviou para os familiares pelo WhatsApp do grupo que ainda existia. Eu não havia pedido que enviasse ou deixasse de enviar. Ela fez isso por conta própria, com a naturalidade de quem não carrega o peso da história da forma que eu carrego. Meu pai assistiu ao vídeo. Sei disso porque minha mãe me ligou no dia seguinte dizendo que ele havia ficado muito emocionado. Não eram palavras minhas, eram dela, escolhidas com o cuidado de quem prepara terreno. Eu ouvi e não disse nada. Ela continuou. Vera, ele quer te ligar. Eu disse. Tudo bem, mãe. E desliguei. Naquela noite, às 22h43, eu vi o horário porque estava acordada, lendo com o telefone na mesa de cabeceira. O celular iluminou. Número de Franca. Meu pai. Eu olhei para a tela por todo o tempo que ela ficou iluminada. 8, 9, 10 chamadas. Contei depois, verificando o histórico. 10 tentativas em 40 minutos. Intercaladas com intervalos onde eu imaginava um homem de 73 anos sentado na cozinha que eu conhecia de memória, olhando para um aparelho que não respondia. Não atendi nenhuma. Não foi crueldade. Não foi vingança calculada. Foi apenas pela primeira vez em 53 anos eu escolhendo não estar disponível para uma dor que não era minha resolver. Ele havia feito uma escolha em outubro, na festa dos 70 anos, quando não me chamou para a foto. Havia feito outra quando me disse ao telefone que já tinha ido a um casamento. E isso bastava. As consequências dessas escolhas não eram punição que eu aplicava. Eram apenas o formato natural que a realidade assume quando as decisões chegam ao fim do seu trajeto. Coloquei o telefone virado para baixo, voltei para o meu livro e dormi bem naquela noite. Faz 1 ano e 4 meses desde o casamento da Isabela. Ela e o Henrique moram num apartamento a 12 minutos do meu, distância que foi escolhida com cuidado dos dois lados, perto o suficiente para o café de domingo ser algo que acontece de verdade, longe o suficiente para que cada uma de nós tenha o espaço que uma vida adulta precisa. Eu aprendi, criando ela, que amor sem espaço vira pressão. E pressão, com o tempo, vira o tipo de coisa de que estou me recuperando. Minha rotina agora tem uma qualidade que eu não sei nomear com precisão, mas que reconheço toda manhã quando acordo. É a ausência de antecipação ansiosa. Por décadas eu acordei com uma camada fina de alerta. Aquele estado de quem não sabe exatamente o que vai ser cobrado hoje, mas sabe que algo será. Uma ligação pedindo dinheiro. Um comentário que eu precisaria engolir. Uma situação que eu deveria resolver porque era a forte e a forte resolve. Hoje acordo e o dia é apenas o dia. Tomo café com calma. Leio um pouco antes de trabalhar. Caminho 3 vezes por semana num parque perto de casa, onde tem uma figueira antiga que eu escolhi como ponto de chegada nas minhas voltas. Sem nenhuma razão especial, além de que ela é grande e está lá há muito mais tempo do que qualquer problema meu. É uma vida pequena em tamanho e muito grande em paz. Demorei décadas para entender que essas duas coisas não são opostas. Minha mãe tentou contato 4 vezes nos últimos meses. 2 por mensagem de texto, uma ligação que não atendi e uma vez pela Sônia, que me mandou uma mensagem dizendo que nossa mãe estava sentindo falta e que seria bom eu ligar. Respondi a Sônia com uma frase curta. Quando ela quiser conversar, pode me ligar diretamente. Não houve resposta. Quanto ao meu pai, houve mais 3 tentativas de ligação nas semanas seguintes àquela noite. Depois, silêncio. Não sei se o silêncio é orgulho ferido ou orientação da minha mãe, ou simplesmente o esgotamento de quem tentou e não encontrou a porta aberta. O que eu sei é que o silêncio deles, que por tantos anos me perseguiu como sinal de que eu havia falhado em algo, hoje não me diz mais nada que eu precise traduzir. Não atendi porque não havia nada que uma ligação pudesse consertar sem que antes houvesse reconhecimento. E reconhecimento é a única coisa que ninguém pode oferecer no lugar de outro. Minha mãe poderia ligar, minha irmã poderia intermediar. Meu pai poderia tentar 10, 20, 30 vezes. Sem que houvesse, da parte deles, a capacidade de olhar para o que aconteceu e dizer com honestidade: erramos. E erramos especificamente com você, Vera. Não com a ideia abstrata de família, com você. Sem isso, toda ligação atendida seria apenas mais um capítulo do mesmo livro. E eu já li esse livro inteiro. Sei como termina. O que aprendi, e que carrego agora como coisa minha, não como cicatriz, mas como conhecimento genuíno, é que família não é destino. É circunstância de origem. O que você faz com ela, quem você escolhe como sua gente de verdade, isso sim é construção. A Isabela é minha família.
A amiga Conceição, que me conhece há 18 anos e que esteve na cerimônia de abril com os olhos vermelhos antes mesmo do noivo aparecer, é minha família. A doutora Patrícia, que me olhou do outro lado de uma mesa e me fez uma pergunta simples que ninguém havia me feito antes, também é, a seu modo, parte do que me sustenta. Aprendi que ser forte não é virtude quando é imposição. Quando alguém te chama de forte, vale perguntar: forte para quê? E a serviço de quem? Por muito tempo, fui forte para que outros não precisassem ser. Para que minha mãe não se preocupasse com dinheiro. Para que meu pai não precisasse se desapontar com a filha que não entrava na foto. Para que a Sônia pudesse ser a delicada, a artística, a que precisava de proteção. Minha força foi um recurso que eu disponibilizei sem cobrar e que eles usaram sem agradecer. Hoje eu sou forte para mim. Essa distinção mudou tudo. Aprendi também que esperar a aprovação de quem não tem capacidade de aprovar é uma forma de punição que a gente aplica em si mesmo. Não por masoquismo, por esperança. E esperança mal direcionada é um dos sofrimentos mais longos que existem porque ela não dói de uma vez. Ela dói em pequenas doses diárias, acumuladas ao longo de anos, até que um dia você some tudo e percebe o tamanho do que pagou por uma conta que nunca foi sua. Se você está ouvindo isso e reconhece alguma coisa da minha história na sua, eu quero te dizer o que eu gostaria de ter ouvido há 20 anos. Você não é o problema. O fato de você ser a que sempre ajuda, a que sempre está disponível, a que nunca faz drama, isso não é defeito de personalidade. Não é fraqueza disfarçada de força. É o resultado de um sistema que aprendeu cedo que você aguenta. E você aguentou porque amava. Mas amar não exige que você desapareça. Você pode amar sua família e ao mesmo tempo reconhecer que ela te fez mal. Você pode querer que as coisas tivessem sido diferentes e ao mesmo tempo parar de agir como se ainda pudessem ser. Você pode ser filha e ao mesmo tempo se proteger. Essas coisas não se cancelam. Eu demorei 53 anos para entender isso. Você não precisa demorar tanto. Se essa história chegou perto de algo que você carrega, deixa o seu like agora. Não como gesto automático, mas como um sinal de que você esteve aqui, de que ouviu, de que algo no que eu disse encontrou eco em você. Esse like me diz que eu não estou falando para o vazio, e isso importa mais do que eu consigo explicar. Se inscreve no canal porque toda semana tem uma história nova, e cada uma delas é de alguém que sobreviveu a algo que não deveria ter precisado sobreviver. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que está no meio de uma situação parecida. Alguém que ainda está esperando pela porta que não vai abrir por dentro. Às vezes a coisa mais útil que você pode fazer por uma pessoa é mostrar que outra já saiu do outro lado. E me conta nos comentários. Você já foi tratada como a menos importante da sua própria família? Já foi a forte que ninguém perguntava como estava? Me conta de onde você está ouvindo isso. Me conta o que você faria diferente se pudesse voltar. Eu leio tudo. Eu estou aqui. Meu nome é Vera. Tenho 53 anos. Criei minha filha sozinha, paguei contas que não eram minhas, fui excluída de fotos em festas que eu mesma organizei, e num domingo à noite olhei para a tela do celular piscando com o número do meu pai, e escolhi não atender. Não por raiva. Por respeito a tudo que eu precisei ser para chegar até aqui. Ele ligou 10 vezes. Eu dormi bem.